Nós agradecemos muito o convite, o Dr. José Irã da Silva Galo cumprimenta a todos, que é o nosso presidente. Nós estamos aqui à disposição sempre. Os médicos do Distrito Federal elegeram a mim e ao Dr. Sérgio Tamura para representá-los aqui no Conselho Federal de Medicina. O plenário do Conselho Federal de Medicina é formado por conselheiros titulares eleitos nos seus estados e também temos os suplentes. E cada um dos conselheiros, esses grupos têm as suas atividades judicantes, de elaboração de normas éticas e de trabalho também dentro das câmaras técnicas e comissões do Conselho. E dentro dessa trajetória que eu iniciei em 2014, em 2019, na reeleição, na segunda eleição de mandato de diretoria, eu fui convidada pelo Dr. José Irã da Silva Galo para compor a diretoria dele como segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. E o nosso departamento é o que cuida exatamente das resoluções, dos pareceres, todas as normas éticas e também as respostas, as perguntas que chegam ao Conselho Federal de Medicina são respondidas pelo nosso departamento, pelo trabalho dos conselheiros. E dentro dessa análise toda, na construção das câmaras técnicas e das comissões, houve uma observação que eu fiz, que nos congressos de medicina já estávamos discutindo sobre saúde e espiritualidade, o quanto que o exercício da espiritualidade, da religiosidade, impactava na prevenção de doenças ou na recuperação da saúde dos pacientes. Isso chamou a atenção, eu apresentei isso para o presidente Irã, ele concordou, nós levamos para a diretoria, que também foi muito bem aceita essa proposta, e depois para o pleno do CFM, que é quem bate o martelo, E aí nós criamos, então, a Comissão de Saúde e Espiritualidade. Ela é formada por médicos apenas. O Conselho Federal de Medicina ele foi criado pela Lei 3268, em 1957, e a sua finalidade, na realidade de todos os conselhos profissionais, é a proteção da sociedade contra aquele profissional que não a esteja exercendo de forma ética e com competência técnica. E o Conselho Federal de Medicina, ele edita normas para os médicos de todo o país, todos são obrigados a seguir as normas éticas do Conselho Federal de Medicina, que visa, dentro do que há de comprovação científica, as melhores práticas médicas para assistência à saúde de toda a população. E é nessa perspectiva que todas as normas são criadas dentro do Conselho Federal de Medicina. A comissão ela trouxe médicos pesquisadores, não apenas estudiosos, mas aqueles também que são pesquisadores, que inclusive já têm artigos publicados em revistas científicas. Algumas sociedades de especialidades, e aí eu cito cardiologia, psiquiatria, pediatria, já tem dentro da sua organização departamentos de saúde e espiritualidade. Então nós convidamos esses médicos para compor a nossa comissão e o objetivo final é exatamente montar uma norma, uma orientação ética, uma diretriz técnica sempre baseada em evidências, com as melhores evidências para orientar os médicos na sua conduta.
eu sempre lembro daquela questão da atividade física, né? Tempos atrás nós indicávamos porque era uma recomendação, porque fazia bem para a saúde da população. Só que depois de estudos que foram realizados, ficou comprovado que a prática da atividade física, ela incorpora a prescrição do tratamento para muitas doenças. A atividade física sob supervisão técnica, né? Então, o que o CFM quer? Ele quer agora trazer esse tema que é tão importante, que é o efeito, o impacto da espiritualidade na saúde da população. Nós queremos trazer as evidências científicas para colocar numa diretriz técnica para os médicos. Sim, há pesquisas, inclusive, que foram realizadas em Harvard por pesquisadores, que a gente pretende, inclusive, trazer o professor também para algum evento do Conselho Federal de Medicina. Existem sim, existem alguns estudos que falam inclusive sobre a interferência, né, dessa questão da prática da religiosidade, da espiritualidade na adolescência, né, diminuindo gravidez precoce, dependência química, no caso, envolvimento com drogas e álcool, com uso abusivo. Existem vários artigos que trazem isso, né? Há também esse estudo, né? A gente ainda vai... O objetivo também da comissão é pegarmos todos esses estudos e analisarmos do ponto de vista técnico, né, da pesquisa científica, qual que é a qualidade da evidência. Mas existe sim um estudo que fala sobre essa questão da fé e dos neurotransmissores. Essa é uma análise que ela é também um pouco subjetiva, porque depende da pessoa, né? Então, isso tem sido muito utilizado na oncologia, nos tratamentos dos pacientes com câncer. Então, aquela pessoa, aquele paciente, que ele tem uma fé, ele tem uma crença, ele consegue melhorar, inclusive, a sua condição imunológica, na resposta ao tratamento que está sendo ofertado, administrado para aquela doença. Isso é uma questão que nós vamos agora levantar nos estudos e observar quais grupos foram estudados. Existem também serviços, centros, em alguns estados que estão fazendo exatamente esse tipo de pesquisa. É importante a gente trazer essas evidências científicas para clarear esse entendimento e também firmar esses conceitos, porque algumas pessoas também confundem um pouco espiritualidade com uma filiação religiosa, e não é sobre isso que a gente vai falar dentro do CFM. Tanto é que os membros que formam a comissão, eles são de diferentes credos. O que a gente quer trazer é pesquisa científica
para levar isso à população e fazer com que elas entendam que esse fator, espiritualidade, é importante componente para o tratamento daquela doença e para a prevenção de adoecimento. E aí a gente está falando sobre as questões do estresse, a questão da ansiedade, a questão do uso abusivo de álcool, de dependência química, entre outras situações. Esse tipo de prevenção também pode acontecer com essa questão da espiritualidade. O Dr. Álvaro Avezum é cardiologista e ele é responsável por esse departamento dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então ele tem um trabalho realizado. O Dr. Alexander Moreira também, ele é responsável pelo Departamento de Saúde e Espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele tem vários artigos também publicados, então são dois de outros vários que a gente tem. Sim, a gente vai ter uma reunião com os membros da comissão para que esses pesquisadores possam apresentar seus trabalhos, para que a gente consiga deixar assim, todos alinhados dentro dos conceitos, o que a gente vai trabalhar, né? Depois o próximo passo é trazer esses estudos para a gente fazer uma análise, uma leitura, a gente diz na medicina que é uma leitura crítica dos artigos. Não é que a gente está criticando, mas analisando esses artigos para que todos tenham conhecimento e depois fazer fóruns de discussão para que a gente possa elaborar essa diretriz técnica ao final. Em relação com as sociedades de especialidades, principalmente, que é o seio, né, da Associação Médica Brasileira de Pesquisa, e é onde que nós vamos falar realmente com os médicos especialistas na ponta. Foi uma surpresa muito satisfatória, muito assim, porque nós não imaginávamos que teria tanto impacto. Foi um tema que uniu a todos, independente de credos, porque nós recebemos mensagens incontáveis de médicos parabenizando, dizendo que queriam participar inclusive da comissão, e não tem como a comissão absorver todos, mas todos terão oportunidade de participar dos fóruns, webinários, né? E a mídia também foi algo assim que foi impactante, porque nós recebemos contatos de vários jornalistas querendo entender mais, então foram várias matérias e mostrou exatamente o propósito do CFM, que é trazer o tema saúde e espiritualidade com base em evidência científica, levando o melhor para a população e para os pacientes, que é a finalidade principal do Conselho Federal de Medicina. Pode impactar da forma que o médico vai atender esse paciente depois que ele fizer toda a parte, né, de anamnese, do exame físico, se houver análise dos exames complementares, quando dentro do seu raciocínio clínico ele definir uma linha de cuidado, uma linha de tratamento, ele vai poder ter fundamentação científica para incluir, por exemplo,
uma orientação para que esse paciente siga, né, dentro do seu credo ou dentro daquilo que ele entende que é espiritualidade, esse trabalho com a fé, com algo superior, transcendente que ele entende, que vai trazer benefício para a saúde dele. Isso é muito importante, porque os médicos terão a certeza de que há embasamento científico para que ele possa seguir essa linha de cuidado. A mensagem que a gente deixa é que a saúde e espiritualidade, de todos os artigos que nós temos tido contato, tem uma evidência forte, importante, do impacto que a prática da espiritualidade, a religiosidade traz para a saúde, e que todos possam confiar no trabalho que o Conselho Federal de Medicina vai realizar com base científica, sempre visando o melhor da assistência à saúde da população e o melhor que o médico pode doar para o seu paciente.